Shalom, tudo bem com vocês? Hoje, muita chuva ainda aqui na cidade. 23 horas e 14 minutos do dia 18 de junho. Seja bem-vindo a esse vídeo e vou gravar 2 vídeos, então vou gravar esse e depois vou gravar outro na sequência para dar seguimento à aliá dessa semana, as aliás da Parashá dessa semana, que é Behalotha. Agora eu falei certo. Tava ensaiando pra falar. E sejam todos muito bem-vindos, todos aqueles que assistirem esse vídeo. Peço a gentileza de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar as notificações. Compartilhe se fizer sentido. Acho que eu já tinha falado, vou falar de novo. Compartilhe se fizer sentido, se trouxe algum entendimento para você, se trouxe alguma coisa. Dissemine a palavra. Nós estamos em tempos de juízo e que a palavra no seu original precisa ser falada. E aqui eu digo os mandamentos do Eterno, né? Medita na lei de dia e de noite. Foi a ordem que Moisés, ou melhor, que Josué recebeu do Eterno. Medita na lei de dia e de noite. Então é tempo de meditar na lei e andar na lei do Eterno. Terceira aliá da Parashá Behalotha, números 9 do verso 1 ao 14. E na Brit Hadashá, Lucas capítulo 15. Vamos lá? Vamos para a nossa leitura então. E o Eterno falou a Moisés no deserto do Sinai, no primeiro mês do 2º ano da saída do povo de Israel da terra do Egito, dizendo que os filhos de Israel celebrem o Pessah, Páscoa, em seu tempo determinado. No dia 14 deste mês, à tarde, a celebrareis em seu tempo determinado, segundo todos os seus estatutos e com todas as suas leis a fareis. E Moisés falou aos filhos de Israel para celebrarem o Pessah. E celebraram o Pessah no primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, no deserto do Sinai, conforme tudo que o Eterno ordenara a Moisés. Assim, os filhos de Israel fizeram. E houve alguns homens que estavam impuros pelo corpo de um homem morto, e não podiam celebrar o Pessah naquele dia. E chegaram diante de Moisés e diante de Arão naquele dia. E aqueles homens disseram-lhes: Nós estamos impuros pelo corpo de um homem morto. Por que havemos de ser privados de oferecer a oferta do Eterno em seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel? E Moisés disse-lhes: Esperai, e ouvirei o que o Eterno vos ordenará. E o Eterno falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, estiver impuro por causa de um morto, ou se achar num caminho longe, contudo celebrará o Pessah ao Eterno. No 2º mês, aos 14 dias do mês, à tarde, a celebrará. Com pães não fermentados, matzot, e ervas amargas comerá o sacrifício. Não deixará nada dele até pela manhã, e nenhum osso quebrará dele, segundo todo o estatuto do Pessah o fará. Mas o homem que estiver impuro, e não estiver em viagem, e deixar de fazer o Pessah, essa alma será banida de seu povo, porque não ofereceu o sacrifício do Eterno em seu prazo. Aquele homem levará sobre si o seu pecado, e quando estiver entre vós um prosélito, e fizer o Pessah ao Eterno, segundo o estatuto do Pessah e segundo o seu rito fará. O mesmo estatuto haverá para vós, para o prosélito e para o natural da terra. Aqui a gente já está no 2º ano da saída do povo do Egito. A primeira Pessah, né, foi exatamente na saída. Começou na viração do dia, que por volta das 18 horas, do dia 14 do mês de Nissan, ou Abib, que era o primeiro dia do mês, primeiro mês do ano judaico, que é onde se celebra a Páscoa. E como teve homens que estavam ritualmente impuros, o Eterno então determinou que no mês seguinte, no mês de Iyar,
aos 14 dias do mês, à tarde, eles poderiam ter a oportunidade de fazer o sacrifício da Pêssah. No calendário judaico recebe o nome de Pessah Sheni, ou segundo Pessah. Pessah Sheni. Sheni seria segundo. E Pessah, a Páscoa, ok? Mas uma coisa, e aí aqui fala, celebrarás à tarde, com pães não fermentados e ervas amargas comerá o sacrifício. No mesmo, segundo todo o estatuto de Pêssah. E é isso, dessa paraxá, dessa aliá, da paraxá Behaloterá, é o que nós temos para hoje. Para este momento, pelo menos. Agora, na Brit Hadashah, o texto de Lucas 15. Lucas capítulo 15. Fala sobre algumas parábolas, né, de Yeshua. A parábola da ovelha perdida. E aproximaram-se dele cobradores de impostos e pecadores para ouvi-lo. E os Sofrim e Pirushim murmuravam diziam, este recebe pecadores e come com eles. E disse-lhes Yeshua esta parábola. Qual homem dentre vocês que, tendo 100 ovelhas e caso se perca uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, alegra-se e a carrega em seus ombros. E chega em casa e chama os amigos e vizinhos e lhes diz, alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha que estava perdida. Eu lhes digo que do mesmo modo haverá alegria nos céus por um pecador que faz techuvá, mais do que por 99 tzadikim que não necessitam de techuvá. Deixa eu ver se tem alguma coisa. A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que tem 10 moedas e perdendo uma delas não acende a lâmpada e varre a casa e procura com cuidado até encontrá-la? E achando-a, chama seus amigos e vizinhas e lhes fala, alegrem-se comigo, porque achei a minha moeda que estava perdida. Eu lhes digo que, do mesmo modo, haverá alegria diante dos anjos de Elohim por um pecador que faz techuvá. E a parábola do filho pródigo. E disse-lhes novamente Yeshua, um certo homem tinha 2 filhos. E o filho mais novo lhe disse, meu pai, dê-me a parte que me pertence da sua casa. E dividiu-lhes a sua propriedade. E depois de alguns dias, o filho mais novo reuniu tudo que lhe veio e foi para um lugar distante, e lá dissipou toda a sua propriedade, vivendo prodigamente. E quando tinha consumido tudo que possuía, houve uma grande fome naquele lugar, e começou a passar necessidade. E foi e se uniu a um dos filhos da cidade daquele lugar, e este o mandou ao campo para alimentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e nenhum homem lhes dava nada. E quando voltou a si, disse, quantos empregados estão agora na casa do meu pai, que tem abundância de pão, e eu estou aqui a perecer de fome? Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e dir-lhe-ei, meu pai, pequei contra os céus e diante de você. E portanto não sou digno de ser chamado seu filho. Faça-me como um dos seus trabalhadores contratados. E levantou-se e dirigiu a seu pai, e enquanto estava ainda longe, seu pai o viu e teve misericórdia dele. E correu, caiu sobre seu pescoço e o beijou. E lhe disse, seu filho, meu pai, pequei contra os céus e diante de você, e não sou digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse a seus servos, tragam depressa a melhor túnica. Vistam-no e coloquem um anel em sua mão e calcem-no com sandálias. E tragam e matem um boi gordo. E vamos comer e nos regozijar, porque este meu filho estava morto e reviveu, e estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, seu filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu o som de um cântico de muitos.
E chamou um dos meninos e perguntou-lhe: o que é isto? E disse-lhe: veio seu irmão e seu pai matou um boi gordo, porque o recebeu saudável. Mas ele se irou e não queria entrar, e seu pai saiu e lhe pediu para entrar. E ele disse ao pai: eis que há tantos anos eu tenho trabalhado em seu serviço e nunca transgredi seu mandamento. E nunca você me deu um bode para eu me regozijar com meus amigos. Porém, para o seu filho que desperdiçou sua propriedade com as meretrizes e retornou para casa, você matou um boi gordo. Disse-lhe seu pai: meu filho, você sempre está comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas é justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui são 3 parábolas que falam sobre coisas perdidas que foram encontradas. Teve um tempo atrás que eu tive a oportunidade de estudar com um bispo que também tem a mesma visão de Sião. E ele dava um discipulado voltado para finanças. E aí ele explicou, eu não lembro com 100% de precisão, mas o entendimento que veio, que ele teve e que nos ensinou, é que a ovelha perdida, que foi que o pastor correu atrás e deixou as 99 em segurança, é a palavra correta. Essa ovelha perdida, essa representaria 1% daquilo que você perdeu, daquilo que eu perdi, do pecado que eu cometi e que fez eu me perder. Que seria o equivalente a 1% de um acometimento de saúde. A parábola da moeda perdida seria o equivalente a 10%, porque uma de 10 moedas é 10% de um valor total. Uma de 100 é 1% de um valor total. E a parábola do filho pródigo, ela era comparada a praticamente eu não tenho bem certeza, eu preciso ver se eu encontro o material. Porque ele pediu todo o valor da herança, que era uma coisa que era para depois do falecimento do pai. Ele pediu antes. Ele trouxe morte em vida. Ele matou o pai em vida. E fazendo isso, ele teve 90% da sua vida atingida. Se eu não me engano, é isso. Como eu já falei num outro estudo breve aqui de Paraxá, eu não tenho compromisso com o erro. Se eu estiver errado, eu vou procurar, até eu preciso procurar para ter certeza disso, porque eu não encontrei ainda a passagem. Mas a identificação é essa. Como se a pessoa tivesse trazido morte em vida para pegar um dinheiro que não era dela, e isso trouxe maldição que acometeu até 90% da saúde, tanto que ele falou aqui, ó, que não conseguia, que queria comer as alfarrobas que os porcos comiam, e nenhum homem lhes dava nada. Alfarroba é uma árvore que dá uma vagem, é uma árvore que dá uma vagem em Israel. E ele não tinha nem isso para comer, ele não tinha nem acesso a isso, não permitiam nem que ele pudesse comer isso. Então, o nível de maldição que trouxe essa atitude dele, ele sobrevivia. Ele tinha uma morte em torno de 90%. 90% dele estava morto, era só
ele só sobrevivia. Até então que fez a techuvá e que pediu perdão ao Pai pelo pecado dele. Qual é o nível de afastamento do eterno que nós temos? É 1%? É como se fosse apenas uma ovelha que se perdeu e que foi resgatada? É 10% da minha vida? É 10% que estou sendo cobrada? Ou é 90%? Mal consigo sobreviver. O nível de doença que o pecado me traz acomete 90% da minha vida, 90% da minha força vital. Qual é o nível de pecado que você carrega? Como que está a tua techuvá? Quando que você vai voltar para os braços do Pai? Você já está nesse caminho? Amém. Se você não está, quando que você vai voltar para os braços do Pai? De maneira completa, deixando realmente de lado tudo o que te afasta do eterno. Para esse momento é isso. Teve um irmão aqui que perguntou, que pediu para para explicar sobre a profecia de Isaías 7,14. A esse irmão eu digo assim: eu vou olhar o que eu tenho de anotações, vou olhar na palavra, nas versões que eu tenho, e vou procurar dentro do Midrash, do Talmud, que eu tenho acesso a um aplicativo, que até indico para vocês, se alguém tiver interesse, né, mais profundo de estudar, de aprender mais. É maravilhoso o aplicativo de estudo da Bíblia hebraica. Você tem acesso a N coisas. Assim, ó, é fantástico, porque você começa a ler e você não consegue parar. Você não consegue parar, porque começa a conectar, começa a fazer sentido tanta coisa que você aprendeu. Começa a fazer sentido e estava ali, escondido para este tempo, para o tempo apropriado. Certo? Um abraço para vocês, beijo no coração, shalom, shalom.